Hoje, dia 27 de dezembro de 2022, eu estive hoje lá em Potengi, na cidade de Potengi, aonde eu fui participar, da sessão extraordinária que foi convocada pela Câmara Municipal para realizar, a votação do processo de cassação do prefeito Edson Viriato. Inclusive, o relatório que deveria ter sido votado tem o parecer favorável para a cassação. Só que não aconteceu a sessão. O que houve? Vamos resumir aqui. Alguns vereadores não compareceram, mas não aconteceu a sessão por falta justamente de quórum. Ninguém sabe o que aconteceu, que os vereadores não compareceram à sessão. Tá? Por isso, o presidente teve que encerrar a sessão e provavelmente irá marcar outro dia para essa votação. O advogado defende o prefeito, advogado de defesa, que veio exclusivamente de Fortaleza, aliás, dois advogados, que vieram de Fortaleza, protestou contra a suspensão da sessão. Por quê? Porque ele denunciou, inclusive usou a palavra, pediu a palavra lá no área da Câmara, quando o presidente tentou encerrar a sessão. Ele disse: não, presidente, não encerra a sessão que eu quero a palavra. E o presidente deu a palavra a ele denunciou, tá certo, a ilegalidade dos vereadores, dizendo ele que os 3 vereadores estiveram presentes, os 3 vereadores de oposição estiveram presentes na sessão, mas quando sentiram que não tinham quórum suficiente, pegaram o gato, foram embora, justamente como manobra, segundo o advogado, para não acontecer a sessão. Porque se acontecesse a sessão, eles não tinham número suficiente, a Câmara não tinha número suficiente para cassar o prefeito. Portanto, a sessão foi encerrada e nós conversamos tanto com o advogado de defesa do prefeito, como também com o presidente da Câmara, que vocês vão acompanhar agora. Roda. Nós vamos conversar agora com o doutor Luciano Daniel, que é advogado do acusado, ou seja, do prefeito, que evidentemente protestou aqui a atitude dos vereadores por ter estado presente momentos antes da sessão extraordinária e ter saído com estratégia para que a sessão não ocorra. Por que isso, doutor? Bom dia a todos. O que nós tivemos hoje aqui foi uma manobra política para que a sessão não acontecesse. Obviamente, talvez acreditando que não teriam quórum suficiente para aprovar a cassação, porque, diga-se de passagem, é um processo absurdo, é um processo sem nenhum fundamento. O que nós temos aqui é uma tentativa de golpe, é deslegitimar os 3.450 votos que o Edson obteve durante a eleição e que os insatisfeitos querem ganhar no tapetão. Então, nós tivemos um processo ilegítimo, irresponsável, uma denúncia que tramita ao vilipêndio da lei, ao arrepio de todos os procedimentos legais e que hoje, em pleno recesso parlamentar, foi convocado na sessão extraordinária para julgar o parecer da comissão processante. Inopinadamente, não obstante nós tivéssemos aqui a presença dos 5 vereadores neste plenário, eles se ausentaram com um propósito claro de evitar o quórum e a sessão não acontecesse. Então, nós vamos tomar as providências legais, nos protestamos aqui em plenário, porque nós vislumbramos a prática de crime de infração penal, crime de prevaricação, isso será levado a cargo do Ministério Público do Estado do Ceará, através da Promotoria de Potengi, como também as autoridades. Inclusive, hoje nós tivemos aqui, efetivamente, a consumação da prática, aí sim, de crime de responsabilidade, que este advogado encaminhará à presidência desta Casa para que abra os devidos procedimentos de cassação contra os edis que se ausentaram injustificadamente para que a sessão não ocorresse, em claro e nítido propósito de evitar que o julgamento ocorresse, por acreditarem eles que não teriam o quórum suficiente para a cassação, o que, diga-se de passagem, é um absurdo frente ao que nós temos no processo, a total ausência de prova e a total ausência de prática de crime político administrativo. Já não era nem para ter sido recebida a denúncia pelo plenário desta Casa. Mas como o julgamento é meramente político e não técnico, esses vereadores se comportam em desrespeito à presidência dessa Casa, em desrespeito à defesa que se deslocou, vim de Fortaleza, hoje, em pleno recesso,
para participar desse julgamento, e em desrespeito até ao presidente, que convocou a sessão extraordinária, e aí tem até um objeto que tem que ser destacado, porque eu não sei se o regimento da casa assim estabelece que, em caso de sessão extraordinária, algumas câmaras assim se comportam, esse comparecimento desses vereadores em sessão extraordinária é paga. Então, vejam, Vossas Excelências, que é outro fator que deve ser analisado, pois se há realmente, efetivamente, o pagamento dos vereadores à sessão extraordinária, a ausência deles viola e pratica claramente um ato de improbidade administrativa, que será, claro, levado, como disse há poucos instantes, a cargo das autoridades competentes. Nós vamos agora conversar com o presidente da Câmara Municipal de Potengi, o Ailton Leite, o vereador Ailton Leite, e eu queria saber dele o que foi, o que ocorreu, o que aconteceu de Vossa Excelência ter suspendido a sessão e se essa sessão ainda vai ser realizada em outro momento. Jocélio, é o seguinte, eu, enquanto presidente dessa casa, eu convoquei essa sessão, mas assim, como não deu o quórum qualificado, a gente vai, não vai ter data marcada para a gente marcar uma nova sessão. Não vai ter data certa, como não deu quórum. O advogado de defesa do acusado, ou seja, do prefeito Edson Veriato, ele alega que houve uma estratégia. Antes da sessão iniciar, ele diz que tinha vereadores para dar o quórum, mas vereadores se retiraram como estratégia, como eles sabiam que não iam conseguir o número suficiente de votos para caçar o prefeito, por isso usou essa estratégia de se retirar. O que o presidente tem a falar? O advogado junta as documentações todas que eu pedi e ele mande para casa e vai ser apuradas devidamente. Se houve alguma irregularidade. Se houve alguma irregularidade ou não. O presidente viu aqui algum vereador que, como ele alega, que tinha quórum suficiente de vereadores se retiraram? Não. Se ele é igual eu disse para o senhor, se ele manda a documentação e a casa vai emitir toda a documentação que ele pediu, entendeu? Tinha o colega vereador, 2 colegas vereadores aqui presentes, né? Mas ele emite e a casa vai mandar as devidas documentações, igual ele pediu, e a casa vai mandar tudo correto para ele, do jeito que ele pediu a documentação, e a gente está para mandar a documentação que o advogado pediu. Fique sabendo de tudo com Jocélio Leite.